Olá a todos, hoje é dia 21 de abril de 2025, uma data histórica. Todos acordamos hoje, um dia depois da Páscoa, neste ano 2025, com a notícia da morte do Papa Francisco, às 8 da manhã, conforme relatou o Vaticano, e o mundo inteiro, a humanidade inteira, muito surpresa, embora todos já soubéssemos do delicado estado de saúde do Papa, mas é uma notícia que nos choca, nos dá uma grande tristeza, porque ele é o nosso pai espiritual, né? Pai espiritual da fé católica, não de milhões, mas de bilhões de cristãos, todo mundo. E não apenas dos cristãos católicos, como todos têm um grande respeito e admiração pelo Papa, né? Até de outras religiões, como os ortodoxos. Esse Papa, inclusive, o Papa Francisco, vou falar um pouco sobre o pontificado dele, fazer uma apreciação aqui, né, do seu legado. Mas ele também foi muito bem quisto por líderes religiosos de outras denominações. Então vamos direto ao ponto. No ano de 2013, eu estava fazendo uma viagem e parei no posto de gasolina para abastecer e fui ao banheiro. No que eu fui ao banheiro, eu vi a notícia da renúncia do Papa Bento XVI. Na época, eu estava começando a minha trajetória como católico, era recém-convertido, me converti justamente por obra, graça, creio eu, né? Claro que do Espírito Santo, mas pela atuação do Papa Bento XVI. Quando da viagem dele ao Brasil, eu conto isso em vários lugares, né? Sempre tenho oportunidade, eu conto sobre a minha conversão, que foi quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil e ele fez um discurso muito firme aqui contra o tráfico de drogas. Eu nunca tinha visto ninguém falar contra o tráfico de drogas com aquela firmeza, né? Ali eu comecei a perceber que ele falava muito sério e tinha um discurso muito coerente. Mas eu, por conta dessa renúncia, fiquei meditando e na época escrevi um artigo jornalístico que foi publicado no jornal local aqui de Paraguaçu Paulista, que é o Folha da Estância. Esse jornal, inclusive, deixou de existir, mas existem algumas edições impressas e também o artigo está no meu site, que é o dantemantovani.org, e fala sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Depois houve o conclave, o Papa Francisco foi escolhido nesse conclave, ainda em 2013, e eu faço uma comparação entre os dois papas, né? E ficou tendo dois papas, na verdade, a igreja praticamente. Isso gerou, inclusive, um vídeo, aliás, um filme, né? Tem um filme que mostra justamente os dois papas, e muito interessante que é com o nosso querido ator, grande ator, né, o Anthony Hopkins, no papel de Ratzinger, Bento XVI, e o Papa Francisco também retratado por um outro grande ator, e é enfim, um filme que nos faz pensar bastante. Recentemente também saiu o filme Conclave, e eu assisti recentemente, não faz uma semana que eu assisti esse filme Conclave. Eu até queria gravar um vídeo aqui para comentar, né, o filme Conclave, que é um filme com uma grande mise-en-scène, com um grande elenco, com grandes atuações, procura trazer grandes reflexões, mas é que acaba muito mal, o fim é muito ruim. Mas eu não vou falar do filme, eu quero falar do Papa Francisco, deixa o filme para outro momento, né? Então, assim, vamos chegar no centro do que eu quero comunicar a vocês hoje. O Papa Francisco, por ser latino-americano, por ser argentino, né, já inovou por aí. Pela primeira vez, um Papa foi eleito sendo do nosso continente latino-americano. E o nosso continente latino-americano ele sofreu muita influência da chamada teologia da libertação, de modo que há muitos teólogos, muitos padres, muitos bispos aqui no nosso continente que são dessa denominação. Não significa que o Papa Francisco fosse um adepto dessa teoria, porém, ele tinha muitos amigos, muitas pessoas que do meio ali na Argentina, na própria Latinoamérica, que eram provenientes dessa teologia, uma teologia equivocada, que foi contestada pelo Papa anterior, Bento XVI, quando ainda era teólogo, e foi repreendido o fundador dessa teoria, né, que é até um brasileiro, o Boff, Leonardo Boff, ele foi repreendido pelo Papa João Paulo II, quando o Papa esteve aqui no nosso continente. Mas o que acontece? Essa contextualização do Papa latino-americano no meio da teologia da libertação bastou para alguns afoitos conservadores chamarem o Papa de socialista, de comunista e tudo mais, né? Eu nunca aderi a esse tipo de comentário a respeito do Papa.
Nunca concordei com essa visão de que ele seria comunista ou socialista, até porque pelos frutos conhecereis a obra, não é? E quais são os frutos? Quais são as obras de Francisco? Bom, em primeiro lugar, nós temos que avaliar. Se ele fosse comunista, ele perseguiria os conservadores, acabaria com a missa de todos os tempos, a missa tridentina, e eu não vi nada disso acontecer. Eu sou conservador, né? Eu já fui em várias missas tridentinas, em várias paróquias, eu só vi crescer isso no pontificado do Papa Francisco. Se ele fosse tão comunista, tão socialista assim como diziam, né, ele acabaria com isso, ele proibiria a missa tridentina, proibiria o latim, proibiria esse monte de coisa. Inclusive agora, essa Semana Santa aqui, fiz uma apresentação com cantos em latim na Catedral de Assis, aqui, que é a minha catedral, com o meu bispo aqui da cidade de Assis de São Paulo, né? Dom Argemiro permitiu, numa boa, né? Então, eu não vejo essa perseguição toda aí a conservadores. Também ele permitiu, na verdade, todas as vertentes dentro da igreja, não teve uma perseguição. Eu não vi ele exonerar, não vi ele excomungar nenhum cardeal conservador, né? Cardeal Chara, enfim, muitos outros que continuaram seus ministérios dentro do papado de Francisco, certo? Ao mesmo tempo, eu vi o Francisco condenar a ideologia de gênero, tá? Inclusive usou termos bastante firmes, referiu-se a essa ideologia como uma ideologia do diabo, né, que visa destruir as famílias, destruir a segurança psicológica das crianças. Ele foi muito firme, foi o líder mais firme contra a ideologia de gênero nos últimos anos. Foi o que falou com mais firmeza, mais autoridade e dissipou essa conversa. Não ficou dando pano para manga aí, tá? Condenou o aborto, não vi ele fazer nenhuma fala favorável à liberação de aborto, tá certo? Também, quando perguntaram sobre a ordenação de mulheres, ele falou que não, que as mulheres têm o seu papel na igreja, que é diferente da ordenação sacerdotal, que a ordenação tem que ser masculina, porque Jesus Cristo, sacerdote supremo da igreja, cabeça da igreja, era homem. Então, os padres também têm que ser homens, certo? Ah, mas ele era a favor da preservação do meio ambiente, da ecologia, não sei o que lá. Bom, isso aí a Europa inteira, os países europeus, eles estão na digamos assim, vanguarda mundial desse negócio de energia limpa, energia sustentável, né? Eles querem substituir as energias fósseis, até porque eles não têm muito petróleo lá na Europa, né? Eles têm que comprar da gente aqui, têm que comprar lá do Oriente Médio, então eles querem desenvolver energias limpas, energia eólica, energia solar. E também não vejo problema nisso. A humanidade tem que evoluir também. Preservar o meio ambiente não é um problema. O problema é você prejudicar a humanidade em favor disso. Que eu não vi o Papa Francisco também dizer que você tem que promover matança de seres humanos aí por causa de preservar a árvore, né? Então deixa o Papa preservar a árvore dele lá. Ele foi lá, plantou a árvore, regou a árvore lá no Vaticano. Eu não vejo como sendo um grande problema isso aí, defesa da ecologia, isso é o de menos, né? Então, em linhas gerais, eu acho que ele sabia, ele agradava bastante, né, o mundo, de forma assim, a mídia gostava dele, né, os outros líderes religiosos gostavam dele, que ele era suave, ele não ficava atacando ninguém, e ao mesmo tempo que ele apaziguava o mundo, ele mantinha a igreja com a sua mesma linha, a sua mesma tradição, o mesmo pensamento de sempre. Então manteve a doutrina, manteve, enfim, o funcionamento da igreja intacto, né? Trazendo a igreja para o tempo atual, preservando as suas bases fundamentais, certo? Ao mesmo tempo que ele conseguia amainar os ânimos e conseguia dissolver essas tensões em torno da igreja, dissolver as animosidades. Então foi um grande líder, um grande estadista, um grande político também. E acredito que também um grande líder espiritual, porque ele também, com essa postura mansa e conciliadora, conseguiu atrair muitos novos fiéis para a igreja no mundo todo, em muitos países que nem um papa antes tinham ido, como por exemplo, ele foi lá na Península Arábica e iniciou tratativas muito aprofundadas com a China, tá? E meio por baixo do pano, né? Porque é complicada a relação da igreja com a China, há muito tempo foi proibido o cristianismo lá, a leitura da Bíblia e tudo mais, e ele conseguiu estabelecer um acordo com o governo chinês para a liberdade religiosa, e que é extremamente difícil isso na China,
Não é simples lidar com a China, não é simples lidar com a Rússia, com os países árabes, enfim. Tem conflitos e tem situações muito complexas, o mundo é muito grande, né? O Vaticano é um Estado que se relaciona com todos os países do mundo. Isso é uma arte, a diplomacia é uma arte extremamente complexa, você não pode chegar com o pé no peito, né, de sola dos países que têm uma religião diferente, uma cultura diferente, uma visão de mundo diferente e querer impor as coisas. Tem que ter essa maciez que o Papa Francisco soube muito bem ter, tá? E representou bem o nosso continente latino-americano. Eu acho que ele conseguiu consertar a Argentina também, porque, olha só, nós tivemos um bom presidente agora, temos um bom presidente na Argentina, que está sanando aqueles problemas horríveis lá de inflação, de déficit, enfim, de inchaço estatal, né, que é o Milei. E eu acho que não seria impossível ter um presidente de direita na Argentina sem o Papa ser argentino. E também os argentinos ganharam a Copa do Mundo, né? A última Copa do Mundo, os argentinos que ganharam, então acho que o Papa intercedeu um pouquinho pelo seu país também. Então que Deus o receba em sua infinita glória, certamente, está com Deus, e que possa interceder pela nossa humanidade, inclusive para que a igreja escolha um bom Papa, um bom sucessor, que seja também um bom diplomata, um bom pastor. E para encerrar, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que é um Papa? O Papa é o pontífice. Pontífice é aquele que estabelece a ponte entre o divino e o terreno e o humano, né? Então eu acho que o Papa Francisco foi muito bom por fazer essa ponte, né? E ele chegou com aquele discurso de simplificação também, né? Diminuir os luxos, diminuir a pompa, aproximar a igreja da humanidade, né? E ao mesmo tempo também, com isso, aproximar a humanidade de Deus. Então conseguiu uma vida plenamente exitosa, cheia de sucesso,